Você não deixou de ser desejada, só pararam de te desejar, e tem um motivo para isso. E o mais difícil de aceitar é que esse motivo não está onde você pensa, porque quando uma mulher começa a sentir que algo mudou, que o olhar dele já não é o mesmo, que o toque existe, mas não tem presença, ela quase sempre procura a resposta no lugar errado. Ela pensa que é o corpo, ela pensa que é o tempo, ela pensa que é o outro, mas tem uma parte disso que quase ninguém te contou. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode mudar completamente a forma como você se enxerga dentro de um relacionamento. E me conta, em algum momento você já sentiu que estava ali, presente, mas ao mesmo tempo invisível? Porque existe um tipo de sensação que é muito difícil de explicar. Você está na relação, você está com a pessoa, mas algo dentro de você parece distante, como se você estivesse ali fisicamente, mas emocionalmente desconectada. E o mais curioso é que isso não começa de fora, começa dentro. Muitas mulheres passam por isso em silêncio. Elas continuam fazendo tudo certo, continuam presentes, continuam disponíveis, mas aos poucos, algo vai se apagando. E não é de uma vez, é sutil, quase imperceptível. É aquele momento em que você para de se ouvir. É quando você começa a se adaptar demais. É quando você sente algo, mas ignora. E aqui está o detalhe que ninguém percebe. O desejo feminino não desaparece de repente. Ele vai sendo desconectado aos poucos. E quando você entende isso, tudo muda. Porque a maioria das mulheres acredita que precisa fazer mais, ser mais interessante, ser mais bonita, ser mais desejável, mas muitas vezes não é isso. Na verdade, o que acontece é o contrário. Ela começa a se afastar de si mesma, e quanto mais ela se afasta, menos ela se sente viva dentro da própria experiência. E isso muda tudo, porque o desejo, tanto o seu quanto o do outro, responde à presença. E quando você não está inteira ali, algo se perde. Mas tem uma parte disso que muda completamente a forma como você se vê. Não é que você não é desejada, é que em algum momento você começou a se abandonar. E isso não é culpa sua. Isso é mais comum do que você imagina, porque ninguém ensina uma mulher a se manter conectada com ela mesma dentro de um relacionamento. Pelo contrário, muitas vezes ela aprende a agradar, a se adaptar, a evitar conflito. E sem perceber, ela começa a se moldar. E quanto mais ela se molda, menos ela se sente. E quanto menos ela se sente, menos ela se conecta. E aqui entra uma parte que poucas pessoas falam. O homem pode não saber explicar isso, mas ele sente. Ele sente quando a mulher está presente e quando ela está só ocupando espaço. Ele sente quando existe energia e quando existe apenas rotina. E isso não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com presença, tem a ver com energia emocional, tem a ver com conexão interna, e é exatamente aqui que a maioria erra. Ela tenta recuperar o desejo no outro, sem voltar primeiro para si mesma, e isso cria um ciclo. Ela se sente menos desejada, então tenta mais, se esforça mais, se adapta mais, e nisso se afasta ainda mais de quem ela realmente é. E o desejo, que já estava frágil, se perde ainda mais. Mas presta atenção nessa parte, porque ela muda o sentido de tudo. O problema nunca foi você não ser suficiente. O problema é que você começou a se desconectar da mulher que se sentia suficiente. E isso muda tudo, porque quando uma mulher está conectada com ela mesma, ela não precisa tentar ser desejada. Ela é. E isso não vem de fora, vem de dentro. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essa desconexão não acontece de uma vez. Ela começa em pequenos momentos, quando você deixa de falar o que sente, quando você ignora o que incomoda, quando você se coloca em segundo plano. E cada uma dessas pequenas escolhas vai te afastando de você.
Até que chega um momento em que você olha para si mesma e sente que algo está faltando, e você não sabe exatamente o que. E isso explica muita coisa. Explica por que você sente que mudou. Explica por que a relação parece diferente. Explica por que o desejo não é mais o mesmo. Mas o mais importante, isso mostra que ainda existe um caminho de volta, porque você não perdeu quem você é. Você só se afastou. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a se observar mais, começa a se escutar, começa a perceber o que sente, sem ignorar. E isso traz você de volta. E quando você volta para si mesma, tudo muda. Sua forma de se posicionar muda, sua energia muda, sua presença muda. E isso naturalmente muda a forma como você é percebida. Mas não porque você tentou, e sim porque você voltou a existir de verdade dentro da relação. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. Você não precisa se tornar outra mulher, você precisa voltar para si, porque o desejo começa exatamente aí, no momento em que você para de se abandonar e começa a se reconhecer de novo. E quando isso acontece, você não só se sente diferente, você se torna impossível de ignorar. Então, se isso fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Quero saber se em algum momento você já se sentiu assim, ou se alguma parte disso tocou em algo dentro de você. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir isso, né? Compartilha esse vídeo com ela, porque às vezes tudo que a gente precisa é entender o que está acontecendo por dentro. E se você quer continuar entendendo mais sobre você mesma, seus sentimentos e sua forma de se conectar, continua aqui comigo, porque ainda tem muita coisa que pode mudar a forma como você se vê. E lembra disso. Você nunca deixou de ser desejável, você só se afastou de si mesma. E o caminho de volta sempre esteve aí,